Existem pessoas que vivem com o único propósito de serem a melhor versão de si mesmas. Embora todas as pessoas sejam diferentes à sua maneira, há algumas que sempre deixam algo para você apreciar. Essas são as pessoas boas, bondosas, de bom coração, ou o que você preferir chamar. Sabe aquele amigo que sempre aparece do nada com um sorriso para alegrar o seu dia? Ou aquelas pessoas que sempre trazem vibrações positivas ao ambiente? Pois é, são essas as pessoas de bom coração. Elas podem ser boas para você até mesmo nas piores circunstâncias. Seus corações estão cheios de compaixão e elas não têm medo de deixar isso transparecer. E mesmo que às vezes pareça, elas não fingem ser desse jeito. As pessoas bondosas são de fato muito legais. No entanto, este mundo pode ser muito cruel. Sua natureza tóxica afeta os bondosos de forma que todas as suas boas obras são inúteis, pois eles acabam não podendo desfrutar em plenitude de toda a felicidade que eles transmitem. É muito triste que aqueles que vivem para espalhar a bondade não recebam o mesmo tratamento. É por isso que quero conversar com você sobre 8 razões pelas quais essas pessoas, que estão sempre dispostas a fazer os outros felizes, não conseguem trazer a felicidade para si próprias. Elas se dedicam muito pelos outros. As pessoas boas tendem a dar tudo o que têm para tornar as pessoas à sua volta o mais confortável possível. Literalmente, não há limite para o que elas estão dispostas a deixar de lado apenas para fazer os outros sorrirem. Elas anseiam por esse sentimento de satisfação. Elas gostam de acreditar nos outros e não esperam nada em troca. No entanto, poucos retribuem a generosidade delas. Quando estão em uma situação complicada e procuram uma mão amiga, acabam não encontrando ninguém. Enquanto anseiam pela mesma compaixão que demonstraram, percebem que as coisas não são as mesmas. As pessoas pelas quais elas passaram noites sem dormir não se importam nem um pouco com elas. Certamente, cada um de nós conhece alguém que tem um coração enorme e daria tudo para fazer os outros felizes, não importando o preço que tenham que pagar. Esquecem apenas de uma coisa: seus esforços nem sempre serão reconhecidos adequadamente. Elas têm grandes expectativas humanitárias. É comum que um bom ser humano espere que os outros também sejam bons. Em um mundo ideal deveria ser assim, mas vivemos em um lugar onde esse tipo de pensamento é considerado ingenuidade. Os bons sacrificam e doam seu tempo para tornar este mundo um lugar melhor, e esperam que os outros tenham os mesmos comportamentos. Eles querem poder viver em um mundo livre de ódio, onde o sentimento de união possa criar laços inestimáveis entre as pessoas. No entanto, as pessoas boas não podem transmitir essa mesma esperança para os demais. Por isso, muitas vezes eles estão condenados a uma vida cheia de expectativas frustradas por acreditar demais na bondade das outras pessoas. Talvez essa seja a maior causa da infelicidade das pessoas de bom coração: esperar por algo que provavelmente nunca acontecerá. Pessoas gentis precisam acordar de um sonho lindo e ver as coisas como elas são. Elas trabalham demais. Não está no gênese das pessoas boas pensar egoisticamente. Elas simplesmente farão qualquer favor a quem precisar, desde que seja algo viável e justo. Mesmo que isso signifique perder 8 horas de sono, receber uma repreensão dos pais ou até ficar com o estômago vazio. Em suma, elas não querem nenhum tipo de problema para os seus entes queridos ou para aqueles que se importam com elas. As pessoas boas tendem a fazer esses sacrifícios independentemente das consequências que tenham que enfrentar. No entanto, muitas vezes elas assumem as obrigações dos outros e tentam produzir mais para que outras pessoas não precisem trabalhar tanto. Elas têm uma grande falta de autossatisfação. As pessoas bondosas acreditam que o que elas fazem nunca é o suficiente. Elas acreditam que têm um propósito maior do que simplesmente fazer o que é normal diariamente. Elas esgotam seus recursos completamente para alcançar algum tipo de resultado final positivo, mas elas nunca param para pensar que fizeram o que podiam. Elas estão sempre pensando em como podem melhorar como pessoas e o que mais deve ser feito pela sociedade. Esse sentimento de não ter feito o suficiente está sempre afligindo o seu interior. Elas mal podem aproveitar a felicidade que elas próprias criam. Os bondosos também se caracterizam por ter uma baixa autoestima e sempre acreditam que podem fazer mais e mais, embora sempre estejam fazendo muito. Para eles, nunca é o suficiente. Outra coisa que eles costumam fazer é esquecer de descansar e trabalhar horas extras. Se somarmos a isso os maus hábitos alimentares que também os acompanham, obteremos uma imagem perfeita de uma pessoa gentil para todos, exceto para si mesma. Elas pensam demais. As pessoas amáveis são geralmente mais inteligentes e intelectuais que as demais. Elas tendem a analisar tudo em grandes detalhes.
Isso pode ser benéfico se não tiver um preço alto a se pagar. No caso dos bondosos, a tristeza é o resultado de se pensar em excesso, já que isso os pressiona a analisar cada situação nas mais diversas formas possíveis. Além disso, eles não aceitam a ajuda dos outros, eles preferem admitir que fizeram tudo. O pensamento das pessoas bondosas é de que sempre há alguém que precisa de ajuda, ou algo que precisa ser corrigido. Isso os força a enfrentar crises recorrentes de depressão. Eles não descansam. Dia e noite pensam no que mais podem fazer para eliminar os problemas das outras pessoas. Eles não podem ficar tranquilos até encontrar uma solução satisfatória. Elas têm medo. As pessoas de bom coração vivem com medo de ferir os sentimentos alheios ou de cruzar uma barreira imposta por elas próprias. Elas não exigem nada em troca e conversam cautelosamente. Elas evitam se expor, temendo o que os outros podem perceber delas. O medo governa inerentemente suas vidas e as decisões que elas tomam. Elas se estressam bastante. Sabemos que as pessoas de bom coração pensam muito, mas o estresse é um dos vícios mais difíceis que elas têm que enfrentar. Ninguém em sã consciência quer se estressar com pequenos problemas, mas não são pequenos para elas. Elas consideram todos os aspectos das decisões que tomam. Isso causa uma sobrecarga de informações na mente, o que tende a causar muito estresse. Elas não enfatizam seus problemas, mas os problemas que devem ser enfrentados por seus amigos e familiares. Isso acaba sendo um grande obstáculo às suas aspirações futuras de felicidade. Elas ajudam incessantemente os outros. Embora muitas vezes não possamos ajudar os outros por meio de conselhos, pessoas gentis e atenciosas tendem a pensar o contrário. Elas acreditam que sua obrigação ou responsabilidade é ajudar os outros a encontrar o caminho para a justiça própria. Elas tendem a perder de vista seus próprios motivos pessoais e trabalham para construir pessoas melhores e mais fortes. Elas investem muito nos outros, esperando que tudo valha a pena algum dia. Mas como sempre, elas esquecem que este mundo não é um mundo cheio de santos, mas cheio de competitividade e de falsidade, que tenta pegar os outros de surpresa. Infelizmente, os seres de bom coração não acreditam na ideia de que existem pessoas que querem derrubá-los, mesmo enquanto eles passam dias e noites tentando ajudá-las. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal.